Aqui para gravar. Basicamente, o café de hoje ele vai falar sobre finanças corporativas. A gente vai tocar em alguns assuntos aí como capital de giro, fluxo de caixa, né, competitividade dentro dessa dinâmica. Quem vos fala é Guto César, do Café com BPO, e também o Breno Vicário Nicolau, que vai estar conduzindo esse bate-papo de hoje. Agradeço muito aí a presença de todos. Fiquem muito à vontade para poder colaborar e participar desse bate-papo. Né? Eu sei que todo mundo está trabalhando nesse momento, mas é aquela pausa para o café. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dinâmica, ou queira colocar algum ponto, basta abrir a câmera, o microfone, e a gente vai trocando aqui as ideias. E esse tema ele surgiu de uma discussão dentro do grupo do café, nosso grupo de WhatsApp, que tem ali muitas trocas diárias. E hoje o grupo estava bom, né, Brena? A conversa de manhã ali estava gostosa, assim, no nível muito sabor de café, né? Muita troca, assim, relevante. É legal quando a gente vê essas trocas. E foi através de uma dessas trocas que surgiu esse tema. E a gente falou, não, vamos falar um pouco mais desse tema. E aí ficou a dúvida. O que seria esse finanças corporativas? Do que a gente poderia falar? Qual que é o principal tema? Qual que é o principal ponto ali para poder... O que levou esse bate-papo? Quem estava respondendo na hora no grupo era o Breno. Eu vou jogar essa bola para o Breno. Breno, o que você poderia falar aí de finanças corporativas nesse nosso meio de BPO financeiro? Aqui antes de falar, eu queria ver, né, quem puder falar alguma coisa agora, o que as pessoas entendem por finanças corporativas, né? Porque o nome é até bonito, passa até uma credibilidade, parece algo muito requintado, mas no fundo eu acho que não é. Se alguém tiver disponibilidade ou quiser compartilhar o que entende por finanças corporativas, fique à vontade, tá? Será que teremos algum corajoso? Vamos lá, Eduardo. Eduardo é o nosso salvador da pátria. Boa tarde, Breno. Boa tarde, pessoal. Beleza, cara? Beleza. Então, eu entendo que finanças corporativas tem que ter uma metodologia de trabalho, né? Que seja desenhado para poder atingir o resultado esperado de quem está coordenando aquele e fazendo o controle das finanças de uma empresa, né? Desde a estrutura, a qualificação da pessoa que está responsável por tratar os dados, né? Existe prazo, existe perda, né? Existe uma série de situações que implica risco para os envolvidos, né? Vamos dizer que os stakeholders, né? Que estão envolvidos na operação daquele negócio que visa o lucro, né? Então, seria algo parecido com o que a gente já faz aqui dentro do BPO financeiro, né? Eu acredito. E como tem uma metodologia, essa metodologia ela só traz assim melhora para quem faz utilização dela dentro da estrutura do BPO financeiro, por exemplo. Legal. Maravilha. Guto, quer falar? Eu tenho uma ideia vaga. Na faculdade, quando falava de finanças corporativas, era uma matéria até de administração. E a visão que eu tenho de administração, ou de finanças corporativas, essa administração, é justamente aquela ideia de tratar de decisões, utilizar das ferramentas ali para tomada de decisão, tanto nos fluxos quanto no que entra, ou seja, para mim, está mais ligado a uma visão gerencial de acompanhamento, de condução de forma estratégica do que propriamente dita a mão na massa. Ele seria, talvez, essa finança corporativa, uma área voltada para poder conduzir e organizar tanto a parte operacional quanto a parte que vai levar para os acionistas uma visão mais clara de qual decisão tomar. Ele estaria nesse meio termo ali de organizar as ideias, pegar os relatórios, juntar a cooperação e trazer relatórios que ajudem ali os acionistas a decidirem. Mas faz tempo que eu estudei isso, cara. Assim, o nome é bonito, igual você falou. De fato, o nome é bonito, deve envolver mais coisas.
Eu sugeri esse tema, na verdade não fui nem eu, né? Eu não lembro agora quem foi que perguntou no grupo a questão do capital de giro e falou que tinha visto um jeito talvez diferente do que ele estava acostumado. E aí eu escrevi algum comentário, acho que outras pessoas escreveram também. Se eu não me engano, o Daniel acho que escreveu alguma coisa, foi um assunto interessante. E ele acabou mencionando, pô, seria legal ter esse assunto para um café. Então, foi a ideia, né? Foi daí que surgiu o assunto. Porque eu vejo finanças corporativas, e aí, claro, eu estou embasado em livros que eu já li, né, em conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo. Basicamente, é um trabalho de... Quando você olha uma empresa, e aí não importa se aquela empresa você está começando ela agora ou se ela já existe. Toda empresa ela tem que ser financiada de alguma forma. Então, para a operação rodar de uma empresa, você tem que financiar aquela operação de alguma forma. Então, normalmente, quando você está abrindo uma empresa, na maioria dos casos de micro, pequenas, ali, médias empresas, você acaba financiando os investimentos que você tem que fazer com capital próprio. Normalmente é o que acontece. Você entra lá você começa uma empresa, você, como sócio, como acionista, você vai lá e investe 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, enfim. Porque você sabe que você precisa realizar investimentos. Então, eu vejo finanças corporativas, de um lado, são os financiamentos que a empresa precisa fazer, e do outro, os investimentos que ela precisa fazer também. E você tem que garantir que você não fique sem dinheiro no meio do caminho enquanto você faz as suas coisas. Então, esse para mim, é o objetivo principal quando a gente fala de finanças corporativas. Eu vou começar uma empresa. Eu coloco 5 mil e tomo 5 mil emprestado no banco. Eu coloco os 10 mil ou eu tomo os 10 mil emprestado no banco, por exemplo. São decisões que você tem que fazer quando a gente está falando de finanças corporativas. Eu tomo um empréstimo no banco. É melhor eu tomar um empréstimo com vencimento 2025, 2026, para fazer um pouco em 2025, um pouco em 2026, com uma taxa de juros pós-fixada, com uma taxa de juros pré-fixada. É melhor, ao invés de eu tomar um empréstimo, eu colocar o dinheiro, falar com os pais, com os amigos, com os filhos, com os familiares, para financiar esses investimentos que eu preciso. Então, o capital de giro entra nessa linha para mim. Por quê? Eu, particularmente, eu entendo o nome capital de giro, mas eu prefiro dar uma nomenclatura própria. Eu gosto de chamar de capital de longo prazo e capital de curto prazo. Então, o que é um capital de longo prazo para mim? Eu vou precisar comprar um terreno para construir uma fábrica. Não, eu estou expandindo o meu comércio, eu vou precisar comprar pontos, 100 pontos nos próximos 5 anos. Querendo ou não, você precisa financiar isso de alguma forma, se a empresa não tiver gerando caixa o suficiente para financiar esses investimentos. O capital de curto prazo já vai entrar para um comerciante, acho que é fácil de entender, principalmente, porque vai entrar na questão de compra de estoque para revender o estoque. Então, quando você compra o estoque, por mais que você compre ele de forma parcelada, muitas vezes você vai começar a pagar por aquele estoque antes de começar a receber o dinheiro da venda que você fez daquele estoque. Então, essa diferença ela tem que ser financiada de alguma forma. Por que ela tem que ser financiada? Se eu compro um produto hoje e eu tenho que pagar ele à vista, e eu vendo normalmente, em média, o produto fica comigo por 30 dias, ou seja, tem produto que eu vendo em 15 dias, tem produto que eu vendo em 45 dias, tem produto que eu vendo em 30 dias. Esse período que ele fica comigo é um dinheiro que eu tenho dentro da empresa que está dentro do estoque, porque eu paguei à vista. Então, eu tenho que financiar
pagamentos que eu tenho que fazer durante esse período, e aí a gente está colocando aqui uma média de 30 dias, eu tenho que financiar isso de alguma forma, porque o dinheiro que eu tinha em caixa eu usei para comprar o estoque. Então, eu preciso financiar essa operação por 30 dias. Se eu tiver o aluguel, eu preciso garantir que eu tenha dinheiro para pagar o aluguel. Se eu tiver que pagar os funcionários, eu preciso garantir que eu tenho dinheiro para pagar os funcionários. Se eu tiver que pagar a energia elétrica, eu tenho que garantir que eu tenho dinheiro para pagar a energia elétrica. Se eu tiver que pagar, caso eu não tenha pago à vista pelo meu estoque, mas tenha parcelado, eu também preciso garantir que eu preciso pagar o meu fornecedor nas datas combinadas. Então, isso eu chamo mais de um capital de curto prazo, que é o oposto do exemplo anterior que eu dei, que eu considero um capital de longo prazo. E aí você tem que financiar isso. Então, todo o dinheiro que a empresa tem, ela está investindo em algum lugar. Claro, você pode estar investindo numa aplicação financeira. Eu vou colocar um excedente de dinheiro que eu tenho num CDB do meu banco. Ou eu vou colocar num fundo que o banco tem, né, que o fundo oferece, que o meu gerente oferece. Ou eu posso estar investindo isso em mercadoria. Então, eu comprei estoque. Ou eu posso estar investindo isso em veículo. Então eu vou, caso a minha operação seja de comprar e alugar veículos, né? E eu faço uma receita com aluguel de veículos, o meu estoque são os veículos. Então você tem que financiar todos os investimentos. Então eu vejo sempre sobre essa ótica. De um lado eu tenho os financiamentos e do outro lado eu tenho os investimentos. E aí eu tenho que casar essas duas coisas. Por exemplo, se eu quero fazer um investimento de longo prazo, não faz muito sentido eu fazer um financiamento onde meu prazo de pagamento é de 1 mês. Eu vou ter problema que eu não vou conseguir honrar meus compromissos em 1 mês. Então, você tem que fazer, de certa forma, o casamento entre o que você vai financiar e o que você vai investir. E aí, não é só a questão do tempo. Se eu vou investir por 5 anos e vou financiar por 1 mês. Eu tenho que ver também, a questão da dívida, né, capital de terceiros ou capital próprio? Como é que eu financio isso? Qual que é o melhor jeito de financiar isso? Então, como o assunto era capital de giro, que é uma dor que muitas empresas têm, mesmo não sabendo a nomenclatura, que é, eu estou vendendo, mas cada vez mais eu estou ficando cada vez mais sem dinheiro. Como isso é possível? Acontece, justamente quando você tem esse descasamento. Então, se você costuma pagar antes de receber, quanto mais você cresce, maior vai ficando essa diferença em termos monetários. E aí você precisa financiar isso de algum jeito. Então, crescer muito não necessariamente é bom. É bom desde que você tenha ciência que talvez o crescimento vai consumir caixa. E aí, para consumir caixa, você tem que entender como é que você financia esse crescimento da empresa. Pegando um fôlego aí. Nossa, falei. Não, mas e se eu fizesse colocar assim, por exemplo, hoje na nossa dinâmica, Breno, quando a gente vai oferecer o BPO financeiro, a gente oferece ali vários pacotes de serviço. Lembrando que não existe o jeito certo, mas o jeito eficiente de oferecer o BPO. E não existe um único modelo de negócio. Existem vários modelos, vários nichos, várias propostas. Hoje mesmo eu conversei com um cara que só atende posto de gasolina, e a dinâmica com que ele me apresentou o serviço dele de BPO, eu achei fantástica, ímpar. Não se vê muito no mercado. Dentro dessa questão de finanças corporativas, ela estaria mais vinculada a um posicionamento estratégico do meu serviço de BPO, utilizando o BPO somente para levantamento de dados e, juntamente com uma análise, oferecer para o cliente essas possibilidades, esse entendimento, ou não? Ele pode ser oferecido de outra forma. Como é que eu casaria esse tema com o BPO financeiro? Ao seu ver, é claro. Eu acho que, de certa forma, a maioria dos BPOs, até por eles são mais fáceis de ser gerado, já oferece um relatório de fluxo de caixa. Caso não seja do sistema que utiliza, eu imagino que as pessoas utilizem algum parceiro ou tenham desenvolvido por conta própria algum relatório de fluxo de caixa para mostrar para os clientes.
aquilo por si só já dá uma visibilidade para você entender para onde está indo o dinheiro, né? Qual que é o uso do meu dinheiro? Eu estou usando o meu dinheiro para quê? Ali, querendo ou não, você muitas vezes, dependendo, você vai conseguir visualizar também o financiamento. Então, como é que você está financiando aquilo? É por isso que eu gosto de dividir o fluxo de caixa entre a operação, o investimento e o financiamento. Porque quando eu faço nessa distinção do fluxo de caixa, basicamente é para você conseguir entender se a operação está gerando caixa o suficiente para você conseguir fazer todos os investimentos que você precisa fazer e, ao mesmo tempo, você está remunerando os detentores do capital. Porque quando um banco empresta dinheiro, e aqui eu estou usando a figura do banco, gente, mas como dívida, que pode ser com qualquer pessoa, mas o tradicional são as pessoas utilizarem os bancos. Então, quando o banco empresta dinheiro, ele quer ser remunerado por aquele empréstimo, que é o caso dos juros. Então, você tem que devolver o principal daquele empréstimo, mais os juros. Essa é a remuneração do capital de terceiro. Qual que é a remuneração do capital próprio? A remuneração do capital próprio são os dividendos, são as distribuições de lucro. Então, quando um acionista, um proprietário, ele investe na empresa, é porque ele espera conseguir dinheiro dali a um tempo, assim como um terceiro espera. A diferença entre um terceiro e um próprio é que o terceiro você tem um contrato onde você é obrigado a pagar em determinada data, com determinada frequência, o principal e os juros. No caso do acionista, você não tem essa obrigação contratual, mas o dividendo / distribuição de lucro é a remuneração do capital do acionista, do capital próprio. Então, dentro do fluxo de caixa, você consegue ver o que você está pagando para terceiros e o que você está pagando de capital próprio também, como remuneração. Ao mesmo tempo, então, você consegue ver isso daqui dentro do fluxo de caixa e você também consegue ver para onde está indo o teu dinheiro em termos de investimentos que você faz dentro da empresa. Tá? É por isso que eu gosto de fazer essa distinção. Eu sei que alguns sistemas já têm essa distinção, se eu não me engano, o Nibo é um deles, que o fluxo de caixa, eu não uso o Nibo, tá? Então, se alguém usar e eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Até onde eu saiba, ele tem essa distinção no fluxo de caixa de operação, investimento e financiamento. Eu acho ótimo, adoraria que todos tivessem também. Infelizmente, nem todos têm essa distinção. Então, eu acho que começa por aí. Esse é o primeiro passo, que eu acho que é o mais fácil de fazer também, porque é aquele que você depende menos de outras pessoas. A única coisa que você depende das outras pessoas é simplesmente, muitas vezes, para fazer a categoria. Então, se você vê um pagamento, um recebimento no banco, e você não sabe como categorizar isso, isso vai impactar no teu relatório de fluxo de caixa. Mas ali você tem a data que foi pago, que foi recebido. Muitas vezes você tem quem que é o cliente, o fornecedor, que no fluxo de caixa em si, no relatório, não importa muito quem que é o cliente e o fornecedor. Você quer visualizar ali, pelo menos num nível mais macro, qual a categoria? Se talvez não, se é uma empresa que tem 100 funcionários, ela não vai querer ter uma linha com 100 funcionários ali no relatório de fluxo de caixa. Mas talvez ela queira ver quanto que eu paguei de salário em todos esses períodos aqui. Então, se você consegue categorizar, ótimo. Se você não consegue, você já fala, onde que eu vou mostrar isso dentro de um fluxo de caixa? Porque o fluxo de caixa vai mostrar recebimentos e pagamentos. Só que recebimentos por pagamentos muitas vezes é insuficiente. Então, você começa a agregar com categorização. Então eu vou ter algumas categorias dentro da operação, algumas dentro de investimento e algumas dentro de financiamento. Então, se você não sabe do que é aquele pagamento ou do que é aquele recebimento, você não sabe como categorizar isso
e porventura você não vai saber onde visualizar isso dentro do teu relatório. Então, talvez você teria que ter um quarto, que seriam os recebimentos a identificar e os pagamentos a identificar. E aí fica muito claro também, olha, você falar para o teu cliente, ó, isso aqui eu não consegui identificar e você não me falou até o momento do que é. Isso aqui também, ó, pagamentos que eu não consegui identificar. Então, ele vai ver que tem talvez tem clientes que isso não vai ser relevante, tem clientes que, foi o caso hoje, né, que o cliente não responde, etc., e acaba se tornando relevante. Então, se o cliente tem que fazer a parte dele de, pelo menos, dar uma descrição, para você saber, ó, dada essa descrição, eu vou lançar em determinada categoria. Esse é o primeiro passo, para mim, das finanças corporativas, que eu acho que está dentro do alcance de qualquer empresa de BPO financeira. Esse é o primeiro passo. Agora, a impressão que eu tenho, Breno, é que nem todo mundo entrega nenhum relatório básico dos ERPs, porque muitos clientes chegam querendo fazer, olha, eu preciso desafogar aqui, eu não tenho ninguém que faça, então só pague para mim e só receba. Eles não param muito para dar uma olhada em tudo isso. Eles queimam, assim, eles tentam apagar incêndios, né? Então, assim, pelo pouco que eu converso com algumas pessoas, nem todo mundo entrega relatórios, né? E o cliente muitas das vezes nem quer ler aqueles relatórios, eles acabam não entendendo e para ele só quer saber se as coisas estão indo bem ou não. Então, o relatório ele fica um pouco de canto. O problema é esse. Como você sabe se você está indo bem ou não se você não tem um relatório? Como eu consigo saber se meu carro... Imagina que eu vou viajar de carro. Meu destino, para quem não sabe, eu estou aqui em Barueri, Grande São Paulo. Imagina que eu queira ir para o Rio de Janeiro. E eu vou entrar no meu carro e vou dirigir. Imagina se eu não conseguisse ver o tanque de combustível do meu carro. Como é que eu sei se eu vou conseguir chegar no Rio de Janeiro ou não? Fica muito mais difícil. Então, assim, quando você tem zero relatório, você não tem nenhum fluxo de caixa, fica difícil saber, eu consigo, se eu quiser pagar o meu fornecedor 50 mil à vista, eu consigo hoje? Pode falar, olha, ele vai olhar no banco e vai ver, olha, no banco hoje tem 20 mil, eu não consigo. Ah, mas tem 30 mil para entrar amanhã. Então, se você já tem essa visualização do que você sabe o que tem para entrar amanhã, já fica mais fácil você tomar uma decisão de falar com o teu fornecedor, olha, posso te pagar amanhã? Você já fica menos no escuro. Você já consegue tomar uma decisão um pouco mais qualificada quando você tem esse dado, do que simplesmente, não. E também tem o inverso, né? Eu vi, tenho 50 mil no banco, legal. Putz, tenho dinheiro, tá aqui meu fornecedor, 50 mil para você. Aí amanhã você descobre que você tem que pagar 30 mil e você não tem mais nada no banco. Então, assim, um relatório de fluxo de caixa, por mais que a gente não precise, eu acho que em muitos casos, que aí já começa a ser uma coisa mais arte, que é você fazer projeção de fluxo de caixa, que aí você tem que levar em consideração projeção de vendas, uma série de projeções que vão impactar no caixa, porque o caixa ele não é gerado por si só. Para você ter recebimento, muito provavelmente você teve que ter uma venda de alguma forma. Então, assim, você não consegue fazer uma projeção de fluxo de caixa, pelo menos de recebimento, sem fazer uma projeção de venda. E aí já vai entrar num outro cenário, que aí sim eu acho que fica mais difícil fazer. Mas com aquilo que já foi realizado, eu já comprei essa nota, já comprei do meu fornecedor, ele já emitiu a nota fiscal, eu sei que eu tenho essas parcelas para pagar e eu terei que pagá-las. Aí não é uma projeção, é algo que eu sei que eu tenho que realizar nas determinadas datas que estão na nota fiscal. O mesmo vale para quando você vende. Eu vendo tal e eu sei que eu vou receber o dinheiro em tantas parcelas ou em uma parcela daqui tantos dias. Então, quando você tem isso, você já tem uma visualização, pelo menos ali de um mês. Eu sei o salário das pessoas, já está lançado dentro do meu ERP, etc, etc. Então, você tem uma visibilidade, muitas vezes ali de 30 dias, que já ajuda muito o cliente a falar, não, putz, legal, eu sei que eu estou com caixa, olha, eu vou ficar sem caixa no fim do mês. Gente, a gente precisa vender, vamos pensar em talvez em vender com desconto, se o cliente pagar mais à vista, menos à vista. Então, você consegue pensar em estratégias para você financiar já a falta do dinheiro que você vai ter lá na frente. Eu dou um desconto de 5%, ou eu tomo um dinheiro emprestado no banco onde eu vou pagar uns juros de 1%. Entendeu?
Você vai falar, putz, talvez faça mais sentido eu tomar um empréstimo onde eu vou ter que pagar o banco daqui a um mês do que eu ter que dar um desconto de 15%. Ah, mas eu tenho recebíveis. E se eu descontar esses recebíveis, será que fica mais barato descontar os recebíveis do que eu tomar uma linha de crédito no banco? Talvez fique mais barato. Então, esse tipo de situação, eu acho que o dado em si, de se vai faltar dinheiro daqui 15 dias ou 30 dias, ou daqui 5, 7 dias, o fato de nós estarmos fazendo os lançamentos dentro do sistema já dá uma clareza sobre isso. O que fica difícil é quando a gente só faz com base no extrato bancário. E o extrato bancário é tudo aquilo que já passou. Então, se o cliente recebe, se o cliente paga por conta própria, e a gente simplesmente trabalha no modo de pegar o extrato, fazer os lançamentos dentro do sistema, a gente perde essa visibilidade de curto prazo para auxiliar na tomada de decisão do cliente. É extremamente necessário, né? Não tem. Mas o BPO ele pode ter essa visão, esse olhar. O cliente muitas das vezes pode até não querer acompanhar porque ele quer desafogar ali algumas coisas. Se eu pudesse Eu acho que o nosso papel não é fazer com que o... Eu acho que assim, se o cliente vai olhar e você vai reutilizar aquilo com outros clientes, você começa a pensar, talvez vale a pena fazer algo customizado com a minha cara. Se o cliente não vai nem olhar, você não precisa nem se dar o trabalho de fazer o relatório. Ele não olha mesmo. Então, na verdade, ele quer alguém para pagar as contas dele. Aí, tem vários perfis de empresa e vários perfis de cliente. Eu digo empresas de BPO e clientes. Tem aquele cliente que vai... Não, eu sei que meu caixa não é um problema, mas eu quero entender melhor o DRE. E aí você já precisa de outros dados. Só olhar o extrato bancário já deixa de ser suficiente. Porque você tem que entender se aqueles pagamentos que você fez no banco, você não sabe se é uma antecipação de alguma coisa, você não sabe se é referente à competência daquele mês, se é referente à competência de meses anteriores. Você não tem como deduzir isso pelo extrato. Então, você precisa fazer os lançamentos dentro do sistema, ou ter esses lançamentos lá feitos por alguém, antes de você realizar os pagamentos e de você receber o dinheiro. Porque senão não vai fazer a menor diferença. Então vai depender do nível de maturidade da empresa de BPO, com certeza. E aí você não precisa oferecer tudo. Você pode falar, não, eu ofereço isso. Meu foco é esse, hoje eu ofereço isso muito bem. Porque fazer tudo ao mesmo tempo é realmente difícil. Não dá para fazer. Eu já disse isso aqui 1000 vezes. Dentro de uma empresa grande, você tem 10, 5, 15, dependendo da empresa, 50 pessoas. Você vai ter uma que só vai faturar, você vai ter uma que só vai entrar para fazer pagamentos no banco, você só tem uma que vai cobrar os inadimplentes, você só tem uma que vai fazer o relatório, você tem uma que só vai analisar o relatório, e assim por diante. Então, querer oferecer tudo isso para uma empresa que fatura até 100 mil reais por mês é extremamente difícil. Extremamente difícil. Por isso que é muito bom contar com parceiros que muitas vezes já deixam as coisas prontas. Uma controladoria 4.0, uma SenseBoard, porque eles já deixam os relatórios prontos, mas você tem que conseguir reaproveitar aquilo com outros clientes. Imagina, eu vou usar o SenseBoard com um, controladoria com outro, a Unibo com um, o OMIE com outro, Conta Azul com outro, aí um cliente é o Itaú, o outro é o Bradesco, o outro é o Linker, o outro é o BTG, aí um sistema eu faço a comunicação, é Play BPO, aí outro é e-mail, aí outro é WhatsApp. Nossa, fica muito, mas muito difícil fazer a gestão de tudo isso. Muito difícil mesmo. E daria, talvez, para poder aproveitar desse conhecimento técnico que a gente tem, essa levantação de bola, que são os dados do BPO financeiro, não é nem do BPO, né, do próprio financeiro do cliente, teria possibilidade, né, de você oferecer pacotes. Olha, eu faço o BPO de maneira completa, e a gente te ajuda numa análise aí semanal, uma leitura de relatórios, a gente pode te acompanhar, ou até mesmo, olha, tem um pacote aqui que eu ofereço uma certa consultoria, um certo acompanhamento financeiro.
para poder agregar valor. É possível encaixar isso, não é? Assim, é claro que é, a gente sabe que é, mas eu não sei nem se é comum, Breno, se o pessoal aqui da sala, se vocês estiverem aqui na sala, puderem comentar, se vocês já fazem alguma entrega nesse nível, nesse tipo de conhecimento, para que o cliente possa estar aproveitando o seu conhecimento técnico para a entrega do BPO. A Mariana levantou a mão, por favor, Mariana, pode ficar à vontade. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu já faço essa entrega, né? Na verdade, a gente tem alguns braços aqui, não somente o BPO, né? Mas quando eu envio a proposta, eu faço uma divisão entre o BPO, né? Que é o contas a pagar e receber cru mesmo, né? Que é a parte operacional. E a gente chama de assessoria contínua, que é esse processo de entrega do fluxo de caixa, de um DRE gerencial, então acompanhamento diário dos pagamentos, dos recebimentos. A gente tem clientes que a gente chega a fazer negociações com fornecedores e, né, com os clientes também. É um trabalho mais robusto, que exige um tempo maior, né, de análise, de apresentação. Então, as apresentações dos relatórios, normalmente eu faço mensal, então a gente chama todo mundo numa reunião, vou explicando o que é o fluxo de caixa, porque nem todo mundo entende o fluxo de caixa, né, tem clientes que falam assim, não, vai, vamos, passa para o outro tema, né, e aí eu tento explicar linha a linha, né, as linhas maiores, depois, né, a gente vai diminuindo para, por exemplo, salários, vale transporte, para a gente entender o que consegue reduzir ou não. E dou também, eu faço um reporte, né, que entrega também a mensal, com apontamento, né, com essa visão do DRE, eu também faço tanto do previsto como realizado, e eu faço essa entrega do mês, né, então faço um reporte, e coloco algumas observações do que poderia melhorar. Então, quais os temas que a gente conseguiria atacar ou abordar para a gente conseguir ou melhorar, né, a parte de fluxo de caixa, ou melhorar a receita. Essas são as entregas que a gente faz, e a gente chama de assessoria financeira contínua. Legal, Mariana. Achei engraçado o cliente às vezes não querer, porque assim, o fluxo de caixa, na maioria das vezes, é o mais, assim, na maioria das vezes não. Eu tenho, vamos falar na maioria das vezes, é muito mais fácil do cliente entender o fluxo de caixa, que a gente está falando de recebimento e pagamento, do que o DRE, que ele tem que entender a questão da competência. Uhum. É engraçado, eu acho muito engraçado a pessoa querer abrir um negócio e não querer entender um número que vai ajudá-la, que pode ajudá-la a tomar uma decisão mais qualificada. É como se eu queresse mudar de país. Então, né, eu quero abrir uma empresa, eu quero mudar de país. Mas eu não quero aprender a língua daquele país, nem o básico para me comunicar. Para mim é a mesma coisa. Quer ter um negócio, porque talvez ele fosse muito bom tecnicamente naquilo que ele fazia, mas ter um negócio é muito diferente, querendo ou não, de você executar a operação daquele negócio. Então, assim, eu sou um bom cabeleireiro, eu sou um bom barbeiro. Então eu vou abrir um salão de beleza, eu vou abrir uma barbearia. Claro, você pode abrir, mas você tem que entender que você tem que ter o básico de algumas outras coisas para você entender. Putz, minha barbearia está indo bem ou não? Meu salão de beleza está indo bem ou não? Eu acho muito engraçado as pessoas quererem ter um negócio e não se preocuparem com isso. Porque eu falo, como é que ele escolhe o que ele vai fazer? Como é que ele sabe se ele vai expandir ou não? Como é que ele entende o quão viável é o negócio dele? Se a gente perguntar para a maioria dos clientes, olha, eu tenho um CDB aqui no banco e você quer investir? A primeira coisa que as pessoas vão perguntar é qual que é o retorno dessa aplicação? É uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam. Mas e quanto que eu tenho que investir? Né? Quanto que eu tenho que investir? Qual que é o retorno desse investimento? Pergunta se elas sabem
o quanto tem investido na empresa delas e qual que é o retorno do investimento delas na empresa. Elas não fazem esse tipo de pergunta. Eu nunca vi, pelo menos, alguém virar para mim e falar: Breno, eu queria saber quanto que eu tenho investido na empresa e qual que é o retorno do meu investimento. Até porque aí é uma limitação, eu acho que sistêmica, porque nenhum sisteminha desses que fazem muito bem o financeiro, como o caso enfim, todos esses, né? O OME, Nível, Contas que todo mundo usa, em nenhum deles você tem um balanço gerencial, digamos assim. Em nenhum deles eu consigo ter uma tela e visualizar na mesma tela, pelo menos não que eu saiba, tá? Quanto que eu tenho de caixa, quanto que eu tenho de contas a receber, quanto que eu tenho de estoque, quanto que eu tenho de contas a pagar. Das coisas mais fáceis, assim, que não envolvem nada que esse sistema já não tenha. Eles têm tudo isso já operacional dentro do sistema deles, né? O Nibo não, porque ele não dá entrada de nota fiscal de produto, mas o OME e o Conta Azul, sim. Então, assim, você já conseguiria ter numa mesma tela, você já conseguiria visualizar tudo isso. E nenhum deles oferece isso. Para saber, putz, como é que está o investimento aqui na empresa? Eu tenho tanto de contas a receber, tanto em caixa, tanto no meu estoque, eu tenho tanto para pagar. Mas só queria fazer, porque assim, se alguém já ouviu, eu fico muito curioso em saber que cliente é esse, porque eu realmente não me deparei com algum ainda que faça esse tipo de pergunta. Aqui o Eduardo até falou, a educação financeira, este é o ponto. É isso, né? Muitas vezes, mais do que ser um gestor financeiro, você é um professor financeiro. Em primeiro lugar, antes de tudo, é ser um professor financeiro. Não, tem até um projeto, Breno, que é expandir a aba de educação para dentro das empresas. Pegar os setores que envolvem decisões financeiras, como marketing, como administrativo, a diretoria, e conseguir colocar uma aba de educação continuada para eles ali sobre o básico de finanças e um pouco de avançado, para poder chegar nesse ponto. Porque realmente todos esses empresários e o time deles se amparam muito em relação ao que eles sabem fazer e o que eles conseguem produzir. Mas eles deixam de entregar um pouco. Eles deixam de entregar, eles poderiam entregar muito mais se eles tivessem o domínio da área de finanças, que fosse o encarregado da empresa deles, o gerente, entendeu? Então, assim, deixa de ter muito mais resultado, se perde na hora de comprar, se perde na hora de estruturar um estoque. Às vezes, na vida pessoal também se transborda a questão da organização, né? Tomam decisões erradas, perde tempo, e aí acho que isso daí acaba minando todo o ambiente, né? E aí as pessoas vivem só o resultado da empresa e faz só aquela questão básica do financeiro, né? Pagador de boleto mesmo e tá valendo, né? É isso aí. Mas aí, Eduardo, pelo que você está falando, acontece muito que as empresas elas não querem investir nessa situação de um funcionário para poder gerir melhor a empresa. Você falou, não tem essa preocupação. Para eles, o que estiver entrando, está dando resultado, está vendo de pagar as contas, mas sabe que não funciona assim, né? É isso aí mesmo o meu pensamento, Edivaldo. E eu acho que a gente pode começar, através do planejamento financeiro pessoal e familiar, a começar a melhorar um pouco esse nível, sair do básico e já ir para o avançado, né? Que é o que a gente está querendo aqui. Porque se nada, não adianta ele querer resolver tudo na empresa que ele trabalha ou na empresa dele, se na vida pessoal dele ele não aplica esse tipo de metodologia de controle financeiro, né? Exatamente. E aí fica aquele critério, tocar naquele assunto passado que se conversou aqui em outros bate-papo. O turismo, né? O cara não quer gastar R$ 500 para uma consulta.
para saber onde está vazando o dinheiro dele. Prefere estar perdendo dinheiro, do que gastar um dinheiro para poder melhorar a situação. Mariana, antes só de abrir para você, é muito comum isso que o Edivaldo falou, da questão, e acho que é porque, assim, as pessoas é igual o médico, né? Muita gente espera ter algum problema para ir ao médico, ao invés de fazer o check-up ali anual, né? Puta, vou fazer um exame de sangue aqui uma vez por ano para ver se não está nada fora do normal, né? Vou passar com um clínico geral ali do convênio, vou pedir um exame de sangue. Não, ela espera até dar um problema, e aí, obviamente, quando tem um problema mais grave, muitas vezes o gasto que ela tem, o sofrimento que ela tem, a dor que ela tem, acaba sendo maior. Eu acho que dentro da empresa, muitas vezes é isso que acontece. A pessoa não faz. Na hora que ela descobre que as coisas estão indo muito mal, que ela não está conseguindo mais honrar os compromissos financeiros, aí ela vai atrás de ajuda. Só que muitas vezes já é tarde demais. Pode falar, Mariana. Aqui a gente não faz financeiro para pessoal, né? A gente só faz para empresas. E talvez é um dos motivos que a gente sofra tanto, né? Fazer entender que esse controle é necessário e eficiente, né? Eu talvez, até porque por falta de, ou talvez competência ou paciência para colocar isso dentro né, inserir isso dentro da cabeça do empreendedor, do empresário, e talvez essa a dificuldade que eu tenho, entendeu? O que o Eduardo falou, vou refletir um pouquinho mais aqui, mas voltando a falar o que você tinha comentado, Breno, a maioria dos meus clientes, eles não se questionam em fazer investimento ou de pegar esses aportes, eles vão fazendo, e aí depois o financeiro resolve, sabe? Eu tenho, assim, a dificuldade que a gente tem de colocar isso dentro da cabeça dessa galera é isso, você precisa comunicar para a gente, você precisa ter esse bate-papo, você precisa ver esses relatórios para você tomar alguma atitude. E aí, muitas vezes, não acontece isso, né? Na verdade, eu acho que é quase 100% das empresas que eu atendo hoje e que tem os donos têm essa atitude, entendeu? Por isso que a estatística do IBGE fala que 60% das empresas fecham com 5 anos após abrirem. Por causa dessas situações. Que o cara, pega o dinheiro dele, pega aquele recurso que ele obteve, seja lá na rescisão contratual do trabalho que ele tinha, faz um investimento, pensando que vai conseguir gerar uma receita, mas no fundo, sem um profissional por trás, não adianta. Ele vai sofrer, vai passar por essas dificuldades. E é como o Breno falou, aí vai correr fazendo uma analogia a médico, ao invés de ele correr para um hospital privado, onde poderia ter maior recurso, o que ele vai fazer? Vai para o SUS, entrar na fila para poder ter um tratamento. Muito bom, Edvaldo. É isso mesmo, cara, é difícil, não é... Então, assim, entender o perfil do cliente é importante nesse sentido, porque se o cliente não olha que ele é o mais interessado em entender aquilo, que você explique para ele falar, não, tá, então acho que eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, e seja conversado com você e com outras pessoas também que tenham, né, que são impactadas dentro da empresa, ele acaba fazendo as coisas de forma quase que no automático, né, no instinto puramente, e aí muitas vezes, não, agora como é que eu vou pagar isso daqui? Aí fica uma correria, porque você não estabeleceu um processo para aquela decisão ser tomada e agora você tem que correr atrás do rabo para se virar para fazer aquilo acontecer. Agora eu preciso levantar dinheiro para isso, então eu comprei demais, né? Agora eu cresci mais do que eu deveria, agora o que eu faço, etc, etc. E aí você tem que se virar a princípio para fazer isso. Aproveitando aquele gancho da Tamires ainda lá no começo, estava falando da questão do processo, né, Guto, de comunicação com o cliente, etc. Eu peguei no meio, eu não sei se era exatamente isso que vocês estavam conversando.
era a dificuldade que o cliente tem, muitas das vezes, de entender dos processos e a necessidade de ajustar algum... Me ajuda, Tamires. O cliente, muitas das vezes, ele tem essa dificuldade de conseguir entender. Opa, tu vai falar, Tamires? Sintetiza as dores ali que a gente estava conversando. Mas era basicamente da gente conseguir adequar o cliente ao nosso processo, né? E é bem complicado, que é uma via de mão dupla, né? O cliente, ele quer ser atendido, ele quer que a gente facilite a vida dele, mas ao mesmo tempo a gente precisa que ele também facilite a nossa vida para que a gente consiga prestar um serviço mais eficiente. E essa é a nossa maior dificuldade também aqui. E isso vai impactar no relatório, né? Porque assim, se você não consegue o que você precisa, ele também não vai ter o que ele precisa. É simples assim, é um processo. Então, se o processo começa a falhar no começo, ele vai falhar até o fim. Não tem como. Né? Exatamente. É e também inevitável isso. é verdade. E assim, Pode como a falar. gente vive E aí, apagando incêndio, a gente passa a ter menos tempo para fazer a parte mais estratégica, né? Porque a gente está preso ali nos gargalos operacionais. e ainda o risco ainda de ficar queimado no mercado por falta de informações do cliente, né? Tem essa situação também. Sim, é por isso que eu sou sempre a favor, e assim, essa acho que é a parte mais difícil de fazer, é fazer o cliente entender o processo e fazer o processo desde o início. Por quê? Quando o cliente é desorganizado e ele te contrata, ele não é porque por mágica ele vai ficar organizado, ele vai continuar desorganizado. Talvez seja um dos motivos que ele tenha contratado alguém, justamente para tentar se organizar na parte financeira. É que eu acho que, na maioria das vezes, quando essa pessoa contrata alguém, é porque ela quer se livrar. Ela não está delegando. Ela está largando para alguém fazer para ela. Ah, não, isso aqui eu não quero mais fazer. Eu vou largar na mão dessa pessoa, essa pessoa que se vire. Eu vou receber, vou sair enviando tudo para ela. Só que a empresa, vamos chamar aqui de departamentos da empresa, eles estão todos conectados. Então, o comercial está conectado com o marketing. O comercial vai ter que estar conectado com o financeiro. Então, a operação tem que estar conectada com o financeiro. Então, se o processo do financeiro é excelente, mas o processo do comercial é muito ruim, querendo ou não, vai refletir um pouco no financeiro, porque os processos eles estão interligados. Então, se é um processo de faturamento onde começa lá no comercial e vai parar no financeiro, se o comercial se o processo lá no comercial é muito ruim, não tem como não refletir no financeiro. Aí o cliente vai falar, não, já faturou, não, mas eu nem recebi os dados. E aí você vai receber os dados, você fala que você precisa de 48 horas para faturar, por exemplo. Aí o cliente vai passar os dados e fala, não, eu preciso que isso seja feito hoje. Mas por que você não me passou isso antes? Você sabe que o meu prazo é de 48 horas. Então, fazer o cliente entender que eu acho que a parte mais difícil do financeiro, do meu ponto de vista, eu acho que é o que mais diferencia o financeiro, até certo ponto, do contador. Por que eu acho? Porque o contador hoje, tirando notas fiscais de serviço, ele consegue fazer tudo quase que sozinho. Então, assim, ele tem todas as notas que ele precisa. Se ele quiser, ele consegue acessar o banco. Não vai estar categorizado dentro do banco. Então, assim, não vai ser um trabalho perfeito, óbvio, longe disso. Mas ele tem todas as notas fiscais, com exceção das de serviço, que foram emitidas contra o CNPJ da empresa. Ele tem todas as notas que a empresa emitiu, e aí não precisa da empresa passando isso para ele. Então, assim, o principal trabalho hoje que os clientes veem a contabilidade é para calcular os impostos. Então, assim, a contabilidade é a empresa que calcula os meus impostos. Na maioria das vezes, a minha experiência fala que é isso que os empreendedores
É assim que os empreendedores enxergam a contabilidade, como uma empresa que calcula os meus impostos. Eles não veem o contador como um consultor, alguém que pode ajudar. Eu acho que eles veem o contador mais como ele calcula meus impostos, eu sei que eu tenho que pagar o FGTS lá, a contribuição, eu tenho que pagar o DAS, eu tenho que pagar o lucro real, o ICMS, etc. Eu sei que a contabilidade vai me enviar. E a maioria das coisas que a contabilidade precisa para os impostos, ela não depende do próprio cliente. Na maioria, ela depende de algumas coisas do cliente, mas a maioria ela não depende do cliente. O nosso, querendo ou não, beleza, eu uso o DDA. Ótimo, mas eu não posso pagar qualquer boleto que está no DDA. Eu preciso que alguém me autorize esse pagamento. E aí não tem como. Você precisa de um contato com o teu cliente quase que diário, se você tiver pagamento para fazer diariamente. Ele quer que pague alguém por Pix. Putz, eu preciso receber esse dado de um jeito que o processo flua. Ele manda os dados, aí ele esqueceu de mandar a chave, ou ele esqueceu de mandar o valor que eu tenho que transferir, ou ele não me falou a descrição, então eu não sei como categorizar isso dentro do sistema, etc, etc. É realmente desafiador, nesse sentido, para uma empresa de BPO financeiro. E aí não tem jeito, para mim é processo com tecnologia, e aí você tem que pegar essa tecnologia, de alguma forma, e colocar pelo menos uma etapa dela no cliente. Pelo menos uma. Sim, ele vai te enviar um dado. Cara, como é que ele vai me enviar isso aqui? Putz, não, olha, não dá para ser por e-mail, ou é só por e-mail, ou é só por WhatsApp, ou é só por isso, ou é só por aquilo. Assim, se você me enviar fora disso, eu vou mencionar 1, 2, 3 vezes, mas eu não vou pagar. Pronto. Assim, porque a gente tem que ensinar para o cliente como é que ele nos trata também, do meu ponto de vista. O cliente não, qualquer pessoa, tá? Obviamente. Pode falar também. E por causa dessa nossa necessidade, né, desses nossos problemas, a gente tem aqui um projeto que eu estou iniciando da gente conseguir mapear os processos e criar novas políticas para fazer, né, com que os nossos clientes atendam essas normas e procedimentos de financeiro. Vamos ver se agora, atualizando isso, a gente pode conseguir melhorar, né? Porque realmente isso é um grande problema que a gente enfrenta aqui. Acho que a maioria. E aí, quando a gente mapear os processos, a gente vai conseguir achar uns gaps, né? Para tentar melhorar o processo para todos, né? Sim, e é contínuo o trabalho. É contínuo. Hoje o processo vai funcionar muito bem, aí amanhã inventam, né, igual foi inventado o Pix até pouco tempo atrás. Aí você olha os sistemas, por exemplo, para você cadastrar os dados bancários, no Conta Azul, quando você cadastra um fornecedor, você não consegue cadastrar os dados bancários, você não tem campos para fazer isso dentro do Conta Azul. No OMIE, você tinha os campos para cadastrar os dados bancários. E o Pix foi, sei lá, acho que foi incluído esse ano, mas o Pix é algo que já tem mais tempo. Então, leva um tempo também, as coisas vão sendo desenvolvidas e os processos também precisam evoluir com as coisas, com as tecnologias que vão sendo criadas também. Então, claro, acho que não dá para ficar no mesmo ritmo, não, vou revisar o processo todo mês para fazer melhorias absurdas. Não dá, porque é um tempo que você não consegue alocar para fazer outra coisa. Mas é natural que tenha essa melhoria contínua ao longo do tempo dos processos, eles sejam revistos de acordo com, surgiu uma tecnologia nova, vamos melhorar isso aqui no processo, mudar a ordem das atividades, talvez, essa faz antes, a faz antes da B, a B faz antes da A e coisas do tipo. Mariana? Desculpa, Samara? Samara, você tinha levantado a mão, não sei se você está no mudo ou não. Peraí, estão ouvindo agora? Agora eu sim. Deixei no mudo sem querer, desculpe. Eu vou aproveitar aqui, porque eu estou passando por esse processo de mudança e ela está vindo já da mentalidade da experiência que eu estou tendo com o BPO financeiro. Concordo totalmente com a Tamires e com o que o Breno falou. E nesse aspecto, tem uma coisa que a gente nós, de modo geral, no BPO, costumamos ofertar, até para atrair o cliente, que é para trazer mais tempo para ele. Mas quanto que isso vai me custar?
porque esse tempo que eu estou tirando dele, eu tenho que reduzir ainda mais aqui para entregar um serviço. Então, assim, não adianta eu tirar o tempo do cliente, onde ele faz as outras coisas, e eu complementar ou sobrecarregar, que é melhor dizendo, o meu tempo para poder ajudar o meu cliente. Então, assim, tem que ter essa visão. E aí, com o passar dos anos, eu fui entendendo que eu sempre, agora eu estou nessa tecla, né, da questão do nicho, cada um tem a particularidade, mas concordo com vocês na questão do modelo de negócio. Eu já decidi que vai ser o meu modelo, e eu não quero ser, como eu falei ali no grupo, entre aspas, a funcionária do meu cliente. Então, assim, eu preciso ter um tempo para gerenciar os pedidos, classificar esses pedidos, ali o nível de entrega, se eu posso entregar em 1 dia, em 2 dias, enfim, definir esse contrato, e eu não consigo se eu fizer o que o cliente quiser que eu faça. Então, eu entrei numa dinâmica aqui de fazer um projeto justamente nesse, onde eu vou mapear um perfil de cliente que se enquadra naquilo que eu preciso. Então, eu estou tentando fazer aqui uma meta de carga horária por cliente, entendendo o perfil que eu desejo atender, porque eu já atendo, e ele não demanda muito tempo. Então, assim, eu acredito que essa área eu vou gastar 5 horas por mês. Eu quero ter essa meta de 5 horas por mês. Se por acaso passar, na média, eu vou analisar ali dentro de um período, e aí eu vou tentar entender por que passou. Então, não é as 5 horas que eu tinha previsto, são mais, são menos. Enfim, para eu tentar entender como é que vai funcionar isso. E eu também estipular isso por atividade, porque no final das contas, quando a gente vê, a gente não consegue gerenciar tem que gerenciar pessoas e tem que gerenciar o tempo que está fazendo essas tarefas. Nossa, é muita coisa, a gente não consegue, é impossível. Então, a partir desse ano, só vai entrar cliente do jeito. Eu sei que isso vai me custar, tá? Isso para mim tá bem claro, vai me custar sim, já está me custando, mas se eu já for posicionada dizendo para o cliente é assim, funciona dessa forma, eu preciso de um mínimo possível para que aconteça. Se ele não se adequar, ele vai procurar outro profissional que vai fazer para ele, e ponto, né? E eu vou seguir a vida, porque se eu não fizer isso nesse formato, eu não consigo trabalhar com BPO. E uma outra coisa que você falou da contabilidade, é isso mesmo, eu já trabalhei com contabilidade. A gente sempre dá um jeito de resolver. Então, assim, o cliente final, me parece, né? Eu tô falando me parece aqui, mas no final das contas ele quer realmente transferir a responsabilidade dele, ponto. E assim é fácil, eu também queria transferir minha responsabilidade, né? E aí não é bem assim que funciona. Então, assim, cada um tem a sua. E como o nosso vínculo ele é diário, ele é semanal, precisa que o cliente ou o apoio administrativo que ele tenha nos dê os caminhos, enfim, acaba que não, a gente vai tomar decisões ali pelo cliente, não pode. Então, assim, essa é a diferença e essa é a dificuldade que eu tenho, só que eu tive que tomar essa decisão. Se vai dar certo, não sei. Se não der certo, aí eu vou sair do BPO, gente, daí não vai rolar. Não, concordo, assim, assina embaixo, tá, Samara? É uma percepção que eu tenho também, que eu estou começando a ver se esse modelo de negócio ele é viável no fundo também. A gente tem que questionar isso, porque no fundo, quando a gente começa, muitas vezes a gente começa, não, eu vou fazer aqui o financeiro, né? Então, assim, é uma empresa, então eu faço tudo. Só que para você crescer essa empresa, não dá para você fazer tudo, você tem que começar a delegar. Não é você contrata uma pessoa, explica para ela como o trabalho é feito hoje, né? Fala como é que é o processo, treina aquela pessoa, acompanha aquela pessoa até uma hora, é igual uma criança, né? Você tem um filho ali, né? O filho você tem que 24 horas por dia, você tem que alimentar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, normalmente, quando a gente está começando, a gente tem condições de pagar, e aí é muito por causa da precificação. Porque a gente precifica levando em consideração assim, não, beleza, eu vou ter aqui um salário de, sei lá, se eu tiver 5 clientes, eu receber, sei lá, R$1.000 de cada cliente, eu vou ter um salário de 5.000. Ah, não, mas agora eu quero crescer a empresa. Ah, mas eu preciso contratar alguém, mas essa pessoa vai custar R$1.000. Então, assim,
aqueles 5 mil, você já vai gastar R$1.000 com alguém, você vai falar, nossa, mas aí vai sobrar só 4 mil, eu não consigo pagar minhas contas. Então, assim, é porque foi precificado mal, entre aspas, mal, eu digo, não é que foi precificado mal, você vai mudando a precificação também conforme a demanda vai aumentando. Você não vai precificar, quando é você sozinho, como se você tivesse 20 pessoas trabalhando para você, que aí você vai ter que cobrar um preço absurdo, não faz sentido. É você alocar um custo fixo que não existe para precificar um cliente. Mas aí você tem que ir ajustando esse preço ao longo do tempo. E aí você tem que começar a contratar pessoas, aí você tem que fazer o treinamento, estabelecer processos. E aí, claro, aquele processo não pode ser, entre aspas, imutável. A ideia é que as pessoas, do mesmo jeito que você estabeleceu um processo que você achou que era o melhor naquele momento, talvez aquele processo de hoje, o ano que vem, não seja tão bom quanto ele era hoje. E aí vai ficar a carga daquela pessoa, ou deveria pelo menos, porque para mim as pessoas elas têm 2 trabalhos: fazer o trabalho delas e pensar em como melhorar o trabalho delas. E assim, as pessoas, se você explica isso no começo, então por isso que eu falo, vai um treinamento, é uma série de coisas. Imagina, você treinou aquela pessoa, às vezes, de repente o cliente fala que ele quer de um jeito diferente. Assim, destrói qualquer processo, porque aí você tem que é outro treinamento, é tudo de novo, e é tempo que você não está alocando, e energia, né? Tempo e energia que você não está alocando para fazer outra coisa. Então, assina embaixo. E consome, né? Consome não somente o nosso Desgasta. tempo, mas a nossa energia, assim, é bastante exaustivo, né? Sim. E, assim, é a mesma coisa que quando você vai comprar um carro, sabe? Já tem um carro específico, aí você vai procurar características ou funções para a tua necessidade, aí você procura outro modelo e por aí vai. E o BPO, o que eu tenho percebido é que talvez, eu falo por mim também por falta de experiência no passado, né? Porque a gente só vai ter experiência quando vai praticar, né? Muitas das coisas a gente acaba realmente se sujeitando a fazer. Então, assim, não, eu coloco isso aqui e aí você vai. Quando você trabalha sozinho e você precisa também aprender, acaba acontecendo, isso é natural. Só que daí também a gente aprende com os próprios erros. Então, assim, hoje, com esse tempo que eu estou, eu já entendi que para mim, Samara, não funciona dessa forma. Então, não vai dar certo. Então, eu vou testar uma nova e aí o ano que vem, se não der certo, eu vejo, o que não deu certo, o que eu preciso mudar. Porque hoje até a forma que eu estou fazendo aqui, eu já mapeei isso, tá? Eu já dividi. Eu vou delegar comercial, eu quero que o comercial seja uma pessoa externa, por isso que eu estou em busca de alguém que faça esse tipo de parceria, que faça ou faça a venda diretamente, ou, enfim, faça a conexão e eu possa fazer a venda, mas, enfim, eu vou trabalhar na parte ali da entrada do cliente, do onboarding, fazer todo esse processo ali, e a terceira pessoa que estaria comigo é a que vai fazer o operacional e eu vou gerenciar, delegar, enfim, vou analisar esses números para ver se vai dar certo, analisar o tempo, enfim. Eu mudei isso, eu não fazia isso antes, né? Só que eu não conseguia fazer porque eu trabalhava sozinha, trabalho sozinha e aí não consigo parar para fazer. Mas aí eu vi que não dava. Se eu quiser crescer, nem que seja pouco, eu preciso fazer algum movimento diferente e ter uma análise diferente. Só que eu só consegui ter essa visão por conta do que eu já passei até hoje, porque se eu não tivesse passado por tudo que aconteceu, eu não conseguiria ter essa visão. Estou certa? Estou errada? Não sei. Só estou seguindo. Por causa do café um pouquinho também, vai. Dá uma moral pro café. Também, colegas que estão aí falando as suas dificuldades, coisas que funcionaram, enfim, então junta tudo, realmente a gente chega numa conclusão que não é definitiva, mas porém é preciso mudar, né? Deixar do jeito que está é que não dá. Sim, exatamente. A Poliana até escreveu isso também, né? Inclusive, fiquei aliviada porque vejo que muitas das minhas dores são as mesmas de outros colegas. E assim, todo mundo tem a mesma dor, né? As pessoas, não, aqui, mas o meu negócio, mas o meu setor, mas o meu departamento, mas... Assim, claro que todos têm as suas peculiaridades, mas no fundo, toda empresa tem processo. Então, assim, o processo fluir tem que ser bem feito, tem que
E as pessoas que fazem parte do processo, elas têm que entender que nem sempre o processo vai ser do jeito que elas querem. Às vezes você vai piorar o processo para uma pessoa, uma atividade de uma pessoa, mas você vai melhorar para todas. E a pessoa ela tem que entender que o que vai ser um pouco pior para ela vai ser melhor para a empresa como um todo. Pode acontecer. Querendo ou não, quando alguém contrata uma empresa de BPO financeiro, muitas vezes essa pessoa ela quer ter um dado, ela quer ter um número. Ela não precisaria ter isso se ela não quisesse. Ela poderia simplesmente entrar no banco e pagar. Ok, chegou um boleto aqui, eu entro no banco e pago. Chegou não sei o que, eu vou lá e pago. Não, mas eu não quero mais fazer isso. Será que faz sentido ela contratar uma empresa, um especialista financeiro, que assim, a princípio, que uma empresa de BPO financeiro oferece, no fundo, é um especialista financeiro. Assim como a contabilidade oferece um especialista fiscal, oferece um especialista em departamento pessoal. Então, assim, será que faz sentido essa empresa contratar uma empresa de BPO financeiro só porque ela não quer mais entrar no e-mail e pagar as contas? Será que não faz mais sentido ela contratar uma assistente interna que por 2 horas do dia faça isso e por 6 horas faça outras coisas dentro da empresa? Talvez faça muito mais sentido para ela fazer isso do que contratar um especialista financeiro. Porque as pessoas acham que contratar um especialista financeiro vai sair mais barato. Sim, muitas vezes vai sair mais barato. Mas elas estão trocando, na verdade, não é só a questão do tempo. Claro, se a gente conseguir fazer coisa em menos tempo, se nós formos mais produtivos, a gente consegue cobrar mais barato. Quer dizer que a gente deveria? Não. Não quer dizer que a gente deveria, mas a gente conseguiria. Porque você gasta menos tempo para fazer algo, né? Só que... Mas, Breno, pegando esse teu gancho aí, dependendo da situação, é muito mais vantagem contratar um BPO, porque as custas trabalhistas, processos pós-demissões, isso tudo sai bem caro para a empresa. Porque as empresas, na verdade, o que está falando, tem certas empresas que têm necessidade de ter alguém realmente full-time, mas outras não, outras têm que fazer conta mesmo. Não, eu concordo, mas o caso que eu estou dando é que muitas vezes a pessoa está contratando um especialista e não quer dizer que aquele especialista vai sair mais barato, entendeu? As pessoas, não, eu estou terceirizando, vai sair mais barato. Não necessariamente. Sim, entendi. Não necessariamente. Pode ser ou não ser mais barato. Claro, ela vai levar em consideração, ela teria que levar em consideração. Putz, se eu tiver uma pessoa aqui, essa pessoa falta, quem faz o serviço? Putz, essa pessoa entra com um processo trabalhista, essa pessoa tem que pagar o 13º, essa pessoa tira férias. Ela deveria levar tudo isso em consideração. É uma coisa que a gente pode até, um argumento de venda que a gente pode usar quando a gente acha que aquele cliente se encaixar bem com a gente. É um argumento de venda ou não? Olha, aqui, quando uma pessoa que faz o serviço está tirando férias, a outra vai estar no lugar. Ela não tem que se preocupar em treinar alguém. Ela não tem que se preocupar com o ponto daquela pessoa, caso seja um CLT. Ela não tem que se preocupar com uma série de fatores. Mas, às vezes, se ela quer que aquela pessoa faça múltiplas funções, um BPO financeiro não necessariamente é a melhor opção. Hoje alguém até perguntou lá no grupo da questão de queria entender se os colegas faziam a importação da nota fiscal de produto dentro do sistema. Eu coloquei a minha visão lá, que eu acho muito difícil que a gente consiga fazer isso melhor do que alguém da própria empresa. Já é diferente do financeiro. O financeiro eu acho que a gente consegue executar com muito mais qualidade do que alguém da própria empresa, muitas vezes, tanto na parte operacional quanto na análise dos números. Porque aí a gente está só fazendo isso. Então, se alguém está fazendo isso, está fazendo um pouco do marketing, está fazendo um pouco do administrativo, está fazendo um pouco da parte de suprimentos, compras, etc., fica muito difícil. Sim, eu acho que tem casos que faz total sentido a pessoa terceirizar, e tem casos que eu vou ser bem sincero, eu acho que não faz sentido nem ter outra pessoa fazendo. Às vezes bastaria uma conversa semanal com um especialista para falar, olha, o que eu tenho que fazer? Olha, vamos usar o OMI, eu começo a te explicar como é que funciona o OMI e tal.
ó, vamos colocar um nível aqui na tua empresa, pelo menos você já vai ter um sisteminha que você vai conseguir fazer, eu te explico como fazer, e você faz um acompanhamento com aquela pessoa, é uma forma, querendo ou não, de demonstrar valor também. Porque aquela pessoa vai, esse cara sabe o que ele está falando, ele me ajudou bastante. E ela vai chegar num ponto que ela fala, Breno, você não quer fazer isso para mim? Acho que faz sentido agora. Ela cresceu, ela já não quer mais fazer aquilo, já está demandando muito tempo dela. Mas a empresa que é muito pequena, muitas vezes ela nem precisa terceirizar o financeiro, basta um auxílio, um acompanhamento. Já é, às vezes, muitas vezes já ajuda pelo tamanho da empresa. Eu passei por algo semelhante nesse sentido, de uma pessoa que, na verdade, a gente estava num trabalho de consultoria, né? E assim, eu já senti que a pessoa queria realmente, toma que o filho é teu, né? A batata quente, né? Jogar pro outro. E aí, na reunião, eu já fui muito franca, né? Fui muito cordial, mas eu fui muito franca, né? Explicando sobre a responsabilidade de cada um. E que, de fato, não é a situação em que está contratando um terceiro para executar, que eu vou deixar de fazer a minha parte enquanto sócio. Então, assim, ou eu, sócio, faço alguma coisa, ou eu contrato alguém aqui dentro, fique como um apoio administrativo. Das duas, uma, isso eu já deixei claro. E aí a pessoa agradeceu a franqueza, porque ela entendeu que não necessariamente o serviço funciona, né? Pode ser que para ela, porque ela precisa, não funciona. Talvez ela queira que alguém simplesmente faça. E aí ela precisa contratar alguém que ela vai avaliar se precisa ser especialista, se não, nesse caso não seria, obviamente. Mas aí eu já alinho expectativa com ela, porque o que ia acontecer? Não, eu consigo atender a demanda, consigo fazer, vai chegar na hora, vai precisar da pessoa, ela vai pensar, poxa, eu pensei que eu te contratei achando que você ia fazer para mim e você está dizendo que não faz. Então, eu prefiro não ter o cliente nesse aspecto do que me incomodar, porque eu sei que vai ser uma incomodação, não somente ali de fazer, mas vai ser um desgaste, na verdade, né? Melhor dizendo, do que eu desalinhar a expectativa com esse cliente. Então, ele continua com consultoria, ele está contente com a consultoria, e aí, se ele estiver se preparando para a próxima fase, e aí eu entender que ele realmente tem como ter BPO, se eu entender também que vai funcionar, porque tem essa questão também de nós entendermos se funciona para a pessoa, porque tem empresa que não vai funcionar, não adianta. E aí, eu já fiz isso. Então, assim, ele pediu para conversar sobre o assunto, ele queria entender, ele entendeu como é que funciona, mas também ele entendeu que pode fazer sentido para ele e também não pode. Então, assim, se eu fizer um teste ali, vamos fazer um período. Aí a pessoa vai lá e ela faz um período comigo. Ok, finalizamos o período. O que você achou? Não, eu acho que não faz sentido. Aí nós alinhamos expectativas, entendeu? Dos dois lados. É assim que eu penso. Muito bem colocado. Excelente. Concordo também. Assina embaixo mais uma vez. Samara, semana que vem, vai conduzir o café. Hein? Vou ficar aqui de telespectador. Show de bola. Assina embaixo mesmo, porque é difícil você... Porque, como eu falei, o processo das outras áreas, né, que estão interligadas com o financeiro impactam muito no nosso. Então, às vezes, um jeito de começar é fazer uma consultoria ali para entender o processo só e dar uns toques. Olha, eu faria assim diferente, eu acho que deveria mudar para isso e isso. Por causa disso, claro, sempre com as explicações para a pessoa entender e ela avaliar. É um jeito também de você mostrar valor e ela adquirir confiança. E vocês verem se vocês trabalham bem juntos. Você faz uma reunião ali periódica, vamos fazer uma reunião semanal aqui por um mês, para você me explicar bem a tua empresa. E você não só explicar, mas você ver em ação, ela te mostrar as coisas. Porque senão a gente ainda corre o risco de precificar muito errado, né? Igual quando você vai construir vai fazer uma reforma, vai construir uma casa, ou ainda vai desenvolver um sistema. Não, começa a desenvolver. Mas eu nem entendi o que você quer, o que você precisa. Como é que eu vou desenvolver alguma coisa? Aí eu faço um prédio, você quer uma casa. Aí eu faço uma casa de 2 andares, você quer terra. Aí eu faço uma casa terra, você queria com garagem subterrânea. Aí você faz um prédio com a laje grande e queria pequeno. Assim, eu acho que esse processo, assim, de no começo, pode fazer muito sentido. Você cobra por isso, para remunerar a tua hora. Você já vai conseguir dar umas dicas e talvez em uma reunião
a pessoa já vai falar, não, olha, você já vai falar, eu não vou conseguir te ajudar. E para ela foi ótimo, ela gastou muito pouco. Ela gastou muito pouco até entender que você não ia conseguir ajudar, mas às vezes você conhece alguém, você fala, não, eu estou num grupo chamado Café com BPO, que talvez tenha uma pessoa que vai se encaixar muito no teu perfil. Aí você joga lá e você ajudou ela de qualquer maneira. E aí amanhã pode ser você sendo ajudado nesse sentido. Um outro BPO que falou com alguém, olha, não, acho que, putz, a Samara eu sei que atende esse tipo de empresa. Putz, ou a Mariana eu lembro que falou isso daqui uma vez, ou a Larissa, entendeu? O Edivaldo. Mas uma coisa assim, eu já achei assim, óbvio, eu não sou dono da verdade, mas longe disso. Mas eu tenho a percepção muito parecida com a da Samara. Assim, eu não vou falar idêntica, mas assim, é muito próxima da Samara na questão de. Cara, não, é melhor não pegar o cliente. Porque eu acho que assim, e aí vai de encontro com o que o Edivaldo falou, você ainda fica mal falado. Porque aí ninguém vai falar, assim, aquela propaganda que poderia ser boa, vai ser ruim. Ele vai falar, nossa, contratei uma empresa lá, o Café com o os caras não fazem nada, os caras só fazem pergunta, não me ajudam em nada. É assim, já é um a menos que, vai ver Café com o não, esses daí eu sei que não são bons. Então, muitas vezes, no longo prazo, apesar de no curto prazo ser difícil falar esse não quando a gente precisa do dinheiro, no longo prazo, ele pode se pagar e render bons frutos. Não, olha, eu atendo esse tipo de cliente. Esse cliente tem que atender, encaixar no meu processo, no meu perfil. Eu só atendo posto de gasolina, eu só atendo clínica médica, eu só atendo comércio de roupa, eu só atendo comércio de sapato, eu atendo comércio qualquer um que seja, eu só atendo distribuidor, eu só atendo fábrica, ou eu só atendo cliente que vende em boleto, eu só atendo cliente que vende em maquininha. Você definir, vai demorar mais para você adquirir clientes, obviamente, mas eu acho que você gasta menos energia e no longo prazo eu acho que vai render bons frutos. E aquilo, né? A tranquilidade que a gente tem, a alegria que a gente tem de saber que de fato fomos úteis, né? E não só embrulhamos ou queremos dinheiro, nem nada do tipo. Que é gratificante ver uma empresa Propaganda boca a prosperar, boca, se né? Você organizar. fazendo um bom trabalho. Vidivaldo, você contrataria uma pessoa que não conhece num primeiro contato só porque pesquisou nas redes para cuidar do seu dinheiro, do que você tem de precioso na empresa? É difícil, né? É muito uma questão Muito difícil, de confiança, né? Eu estava conversando com um vendedor, ele é vendedor, fez curso de vendedor, vive vendendo coisa para os outros. Ele tem uma empresa que só vende, ou seja, ele tem grupos de comercial, né? Ele estrutura grupos comerciais de venda. E ele chegou para mim e falou assim: Guto, eu já vendi BPO financeiro. Eu falei, sério, cara, que legal, me conta. É desesperador. Eu falei, por quê? Eu perguntei para ele por quê, né? Ele falou assim: olha, você explica para a pessoa, você coloca os pontos, A mais B é o que a pessoa precisa, ela entende que precisa e não fecha. É muito difícil vender BPO financeiro. É mais fácil você vender algo que, como consequência, traga o BPO financeiro. E aí sim você, nesse relacionamento, consegue vender o BPO. Foi a maneira mais fácil que eu consegui de vender, mas vender o BPO propriamente dito, de forma direta, ele até desistiu, está vendendo outras coisas. E como o nosso tema aqui foi essa questão de financeiro corporativistas, né, essa questão aqui do... Agora eu perdi o tema, gente. Financeiro Finanças corporativo? corporativas. Finanças corporativas. Uma sugestão, eu fiz aqui algumas anotações que vocês podem pegar aqui como reflexão final para oferecer para os seus clientes, caso isso valha alguma coisa, mas que certamente para ele vai ser talvez mais fácil do que comprar o BPO logo de cara. Você poderia criar um pacote, por exemplo, consultoria em gestão de capital de giro, né, e oferecer uma análise completa, fazer identificações, desenvolvimento. Um segundo pacote que você pode colocar, planejamento financeiro e orçamentário. Você cria um pacote ali de planejamento e coloca elaboração, criação, projeção de fluxo de caixa a curto e longo prazo, uma sugestão. Você pode ter um terceiro pacote, consultoria em financiamento, em financeiro empresarial, por exemplo. Você ajuda as empresas a identificar as melhores formas de financiamento,
para necessidades, otimizando ali a estrutura de capital. Então você faz avaliação, faz análise, faz monitoramento, faz bastante coisa, né? Você pode estar fazendo também gestão de riscos financeiros. Olha, eu faço gestão de riscos financeiros, você cria esse pacote na identificação e avaliação e mitigação de riscos financeiros, por exemplo. Você pode garantir uma estabilidade, um sustento para a empresa. Aí você pode colocar o serviço de identificação, desenvolvimento, implantação, monitoramento e relatórios. Um último pacote aqui que eu poderia oferecer para vocês como ideia seria o treinamento e desenvolvimento de equipe financeira. Cara, você treina e desenvolve aquela equipe financeira que tem ali dentro, ajusta processos, faz workshops, faz treinamento, faz sessões, desenvolve e dá acesso a um material. Então, talvez, eu não sei você, Edivaldo, você preferiria me contratar como BPO financeiro ou você pagaria por um treinamento, workshop específico para auxiliar a sua equipe? Qual dos dois você ficaria mais suscetível a contratar? Eu contrataria um BPO. Claro, aqui o BPO ele vai ajudar muito quando a gente tem entendimento. O difícil é que muitas pessoas hoje reclamam. Porque na minha visão, não só na minha visão, como acredito que de todos ou da maioria aqui, a gente tem a noção, sabe, da dificuldade, né, que o empresário passa. Então, essa pergunta para mim seria mais fácil responder, porque eu não teria, como eu tinha falado antes, gasto, não é que nem que desnecessário, mas às vezes um funcionário traz muita dor de cabeça para uma situação que a gente pode resolver contratando um profissional. Isso é verdade. E aqui foram só ideias para você oferecer para clientes que não têm essa visão ainda, porque tem não digo preconceito, mas aquele receio. Peraí, eu estou tão acostumado, passei minha vida toda, geri um monte de empresa, vim de um histórico de empresas familiares, todos os meus amigos e todo mundo que eu tenho ao redor, inclusive a faculdade, me instruíram para ter esse pensamento fraco sobre ter funcionários e que precisa ter funcionários. Quando alguém chega com uma visão diferente dessa que é comum no meu meio, tem aquela dificuldade, tem aquela ressalva. E você oferecer algo para esse cliente, para ele ter um primeiro contato e ter esse relacionamento, talvez seja uma boa porta de entrada ali para ele conseguir criar esse laço, conseguir criar esse relacionamento e esse grau de confiança para ele assumir todo o BPO. Né? Então é questão de cultura também, né? Aqui para nós é fácil, se fosse vender BPO, todo mundo aceitaria. E lá fora, né? Dependendo da região, do contexto, do tipo de empresa, então isso vai pegar um pouco, vai impactar um pouco. Mas foram só ideias. O tema ele é bastante interessante, a gente vê aqui o nível e a elevação da régua nessa questão de assuntos, né, nessa questão de temas. Quero agradecer muito a presença de todos. Temos mais algumas considerações, Breno? Acho que falamos bastante hoje. E assim, acho que semana que vem a gente pode voltar a falar da dor do processo. Acho que rolou esse assunto hoje, quando você fez a pergunta lá no grupo. Eu acho que a maior dor de todos é a questão da venda, né? Como vender, que aí acho que é uma coisa que não acho que eu tenha alguma vantagem comparativa em relação aos demais, mas acho que na parte de processo a gente consegue ajudar bastante. Acho que é um tema que uma vez por mês pode ter, que tem muito assunto para falar nesse sentido. Rende. A gente pode começar com essa dinâmica. Próximo café a gente coloca essa questão das dores e processos, e a culpa desse questionamento é sua, tá, Breno? Pela indicação do livro. Com certeza não tem outro motivo. O Breno ele é um ótimo indicador de livros, pessoal. Vale a pena pegar as indicações dele, trocar uma ideia com o Breno. Aqui eu vou te vender, tá, Breno? Se você está precisando de uma mentoria, de uma consultoria, entender processos, tanto na área de processos financeiros quanto automação, pode procurar o Breno do Café com BPO. Vai estar disponível aí por algumas horas por semana. Fica a critério de você querer ou não ter esse bate-papo mais, não digo particular, mas único, de acordo com a sua realidade. A gente não vai estar trazendo para o tema geral, mas a gente vai estar pegando a sua dor em específico. E nós vamos comentar do clube ou não, Breno? Dos 15 que estão na sala.
Ah, sim, gente. A gente já quer avisar que provavelmente o grupo será pago a partir do mais tardar ali, acho que de setembro, mas a ideia é que já seja do próximo mês. E aí vocês vão ter um espaço onde você. Não é só o grupo que é pago, tá? A gente está pensando em fazer algumas distinções, então estamos abertos a ideias de deixar o grupo pago, né? De continuar enviando os links, as pessoas participando dos encontros ao vivo, quem continuar no grupo, obviamente. E tem um espaço também onde todas as gravações ficarão lá. A ideia é que no YouTube a gente coloque trechos das gravações e as gravações completas fiquem nessa plataforma que vocês teriam acesso. E a gente está pensando também, assim, dado as dores que são sempre faladas, dar. Eu vou chamar de curso, tá? Mas de sistemas que eu acho que podem ajudá-los bastante, que nos ajudam bastante. E aí podem ajudar qualquer empresa, não estou sendo específico só para uma empresa de BPO financeiro, mas servem para qualquer empresa. Então, assim, dá curso de Pipefy, de ClickUp, até de Excel, Sheets lá dentro, para que vocês consigam ter as ideias, entender como essas ferramentas funcionam para melhorar a vida de vocês e até, quem sabe, do cliente de vocês, né? Olha, putz, ó, tem uma tecnologia muito legal, Pipefy, acho que faz sentido você colocar aí, eu consigo fazer uma implantação para você, consigo te ajudar, enfim, dar um treinamento, coisas do tipo. Maravilha. Então, se tiverem ideias também, são bem-vindas, enviem ali no grupo, por gentileza, que a gente está analisando, tá? Então, resumindo, pessoal, só para que vocês possam ter uma colocação meio que tosca da minha parte. Basicamente, sem firulas, temos os 2 P's e os 3 I's dentro do grupo. A gente está querendo fazer um filtro, a gente está querendo elevar a régua, melhorar os nossos encontros, colocar temas mais sugestivos, ter a gravação desses temas e o desenvolvimento destas dificuldades em aplicações práticas. Olha, tenho dificuldade em processos. Bora criar uma bateria, uma trilha sobre essa questão de processos, sobre questão de ClickUp, Pipefy, automações, essa visão que a gente acaba trazendo para cá e muitas das vezes morre na praia justamente porque a gente não tem esse ambiente, este local. Então, basicamente, é um clube para que vocês possam fazer parte de uma parte mais seleta e, obrigatoriamente, neste filtro natural, algumas pessoas que são interesseiras, que são talvez preguiçosas e pão duras, saiam de maneira natural ali e a gente faz com que esse ambiente seja mais propício para essas trocas, essa interação, né? Foi muito bom manter o grupo e a dinâmica do café de forma gratuita durante todo esse período, mais de 1 ano e meio, mas tem ficado puxado. Então a gente pensou em ratear de alguma forma para que a gente possa melhorar essas dinâmicas, né? E a gente conta aí com a colaboração, ideias e sugestão de vocês, ok? Basicamente isso, pessoal. Porque isso entra, desculpa te interromper, mas entra nessas decisões que a gente precisa tomar com o tempo, né? Tipo, não tem para onde, né? Poxa, a gente está querendo ajudar, mas todo mundo que tem vontade ali de ajudar um ou outro no grupo acaba perdendo a vontade, porque são sempre as mesmas perguntas. Poxa vida, eu queria um bate-papo um pouco mais direcionado, um pouco mais pontual, eu queria uma troca rica. E hoje o assunto foi legal, assim, hoje tinha uma certa profundidade, não eram... Hoje eu senti, fazia tempo que eu não sentia isso, que a maioria das conversas que aconteceram hoje no grupo não foram para um Google chamado Café com BPO. Sabe, perguntas que a pessoa conseguiria obter uma resposta no Google, as pessoas muitas vezes vêm no café e perguntam. Mas hoje eu senti que teve um nível um pouco mais de conhecimento ali, de troca, que acho que isso é o que beneficia na maioria das vezes as pessoas. E essa discussão, né? Os debates são bons porque a gente coloca à prova pontos de vista, esse crescimento, dúvidas que até então eu não teria, e com o debate ajudaram bastante. Então, é esse o nosso anseio agora, esse é o nosso ponto de maturidade. Claro, a gente sempre vai buscar melhorar, mas a gente chegou a essa conclusão, assim como o nosso BPO financeiro. Não dá mais
olha, se não se encaixa eu prestar serviço para você como cliente BPO, não tem sentido a gente tentar continuar essa conversa. Encerra. Dentro dessa visão que a Samara e o Breno colocou, a gente também tem que fazer isso a duras penas aqui com nossos membros do café, né? Mas é claro, sempre que possível a gente vai estar trazendo convidados, a gente vai deixar a maneira com que o pessoal continue acessando o conteúdo e de maneira muito acessível, né? A ideia é que façamos que cresçamos. Perfeito. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos que participaram. Uma boa tarde de trabalho para vocês e a gente vai se falando. Daqui a pouquinho o grupo está aberto. Tchau, tchau, gente.